O Brasil acordou em meio a um turbilhão de manchetes bombásticas. Os telejornais anunciavam em tom de urgência: juiz aplica multa milionária contra Eduardo Bolsonaro por ausência em audiência judicial. O assunto rapidamente dominou as redes sociais, dividindo opiniões e gerando debates acalorados. Na decisão judicial, o magistrado argumentava que Eduardo Bolsonaro havia desrespeitado a justiça ao permanecer nos Estados Unidos e não comparecer à audiência previamente marcada. Como punição, impôs uma multa astronômica que beirava o absurdo. Mas, enquanto parte da mídia celebrava a decisão, um detalhe crucial parecia passar despercebido. Eduardo não havia faltado à audiência por acaso. Longe da confusão em Brasília, ele estava sentado tranquilamente em um escritório sofisticado em Washington, D.C., cercado por uma equipe de advogados de peso. O deputado não parecia nem um pouco preocupado. Pelo contrário, observava as manchetes com um leve sorriso no rosto. Eles caíram direitinho, murmurou, cruzando os braços. Os assessores ao redor trocaram olhares intrigados. Um deles perguntou: deputado, o senhor já esperava por isso? Eduardo soltou um leve riso. Exatamente. O que esse juiz fez foi um erro grotesco. Eles querem me pegar, mas esqueceram um detalhe essencial. E quando perceberem, será tarde demais. Os advogados se entreolharam, percebendo que Eduardo já tinha tudo planejado. Ele não havia violado lei alguma. Pelo contrário, havia uma brecha jurídica que anularia completamente a decisão do juiz. Mas Eduardo não se precipitaria. Ele deixaria que o circo continuasse. Enquanto isso, no Brasil, jornalistas, analistas políticos e opositores se deliciavam com o que parecia ser um golpe fatal contra ele. No entanto, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. E quando a verdade viesse à tona, todo o jogo mudaria. Os telejornais continuavam repetindo as manchetes como um mantra. Alto-falante: Eduardo Bolsonaro desrespeita a justiça e recebe multa milionária. Alto-falante: deputado ignora a decisão e se refugia nos Estados Unidos. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro permanecia impassível, acompanhando tudo de seu escritório em Washington. Sua equipe jurídica já estava mobilizada, revisando cada detalhe do caso. Eles sabiam que o tempo trabalhava a favor de Eduardo. Deixe eles comemorarem um pouco, disse Eduardo, fechando seu notebook. A virada será ainda mais doce. Mas, do outro lado do oceano, o juiz responsável pela decisão começava a perceber o erro que havia cometido. No dia seguinte, um grupo de juristas renomados começou a questionar publicamente a legalidade da multa aplicada a Eduardo. Em um dos maiores jornais do Brasil, uma manchete inesperada tomou conta das redes sociais. Alto-falante: juiz pode ter cometido erro grave ao multar Eduardo Bolsonaro. O artigo explicava um ponto essencial: Eduardo Bolsonaro não havia faltado à audiência por mero capricho. Ele estava cumprindo compromissos diplomáticos e oficiais nos Estados Unidos, o que lhe garantia imunidade parlamentar. A frase que explodiu nos comentários foi a seguinte: taxinha: se Eduardo estivesse no Brasil e comparecesse à audiência, poderia estar violando um tratado internacional. O juiz ignorou isso? Os especialistas começaram a se pronunciar um por um. Alguns mais neutros afirmavam que a multa poderia ser anulada facilmente. Outros, mais enfáticos, diziam que o próprio juiz poderia ser punido por abuso de autoridade. E foi então que o primeiro sinal de desespero surgiu. De forma discreta, o tribunal onde a decisão foi tomada sinalizou que poderia rever o caso. Mas Eduardo não faria nada ainda. Ele esperaria o momento perfeito para agir. Enquanto isso, nas redes sociais, a narrativa começava a mudar. Os mesmos jornalistas que atacavam Eduardo agora tentavam amenizar o tom. Alguns já cogitavam que o juiz teria se precipitado. Mas a reviravolta definitiva ainda estava por vir. E quando Eduardo revelasse seu golpe final, o Brasil inteiro ficaria em choque. O burburinho nas redes sociais crescia exponencialmente. O que antes parecia uma derrota humilhante para Eduardo Bolsonaro, agora se tornava uma possível armadilha jurídica contra o próprio juiz. Nos bastidores, assessores e aliados políticos de Eduardo já estavam mobilizados. O objetivo agora era claro: transformar o erro judicial em uma vitória avassaladora. Alto-falante: se essa decisão foi tomada com base em uma interpretação errada da lei, o juiz pode ser responsabilizado, dizia um dos especialistas na TV. A mídia, que antes tripudiava sobre Eduardo, agora tinha que lidar com a realidade dos fatos. E foi então que Eduardo decidiu agir. No início da tarde, um comunicado oficial foi publicado em suas redes sociais. O texto era curto, mas devastador. Memorando: sempre respeitei as instituições brasileiras, mas não posso deixar de apontar o abuso cometido por essa decisão judicial.
A lei é clara, e a multa aplicada contra mim não se sustenta. Meus advogados tomarão as medidas cabíveis e, em breve, a verdade será restabelecida. A postagem foi o suficiente para incendiar a internet. Em poucas horas, hashtags como #erro judicial e #justiça para Eduardo estavam entre os assuntos mais comentados. Mas o verdadeiro impacto viria com a estratégia jurídica que Eduardo e sua equipe estavam prestes a revelar. Na manhã seguinte, os advogados do deputado protocolaram uma petição formal ao tribunal. O documento era cirúrgico, apontando 3 falhas fundamentais na decisão do juiz. Tecla 1: violação da imunidade parlamentar. Como deputado, Eduardo tinha direito a compromissos internacionais sem precisar de autorização prévia. Tecla 2: desrespeito a tratados internacionais. A multa imposta a Eduardo contrariava diretrizes de cooperação diplomática estabelecidas entre Brasil e Estados Unidos. Tecla 3: abuso de autoridade. A decisão do juiz, além de precipitada, poderia configurar perseguição política. O impacto foi imediato. Os principais veículos de imprensa foram obrigados a repercutir a defesa de Eduardo. E mais, o tribunal, agora sob pressão, teria que reconsiderar a decisão. E então veio o momento que ninguém esperava. Em um novo despacho, o próprio juiz responsável pelo caso admitiu que haveria uma reavaliação da multa. O tom da decisão era claro. O tribunal tentava sair da crise sem perder credibilidade. Alto-falante, o tribunal reanalisará a multa aplicada ao deputado Eduardo Bolsonaro diante das novas alegações apresentadas pela defesa. E foi aí que Eduardo deu seu golpe final. Em uma coletiva de imprensa, ele se posicionou diante das câmeras, firme e confiante. Isso não é sobre mim. Isso é sobre o respeito às leis do nosso país. Quando uma decisão judicial se baseia em algo equivocado, cabe a nós questionar. O Brasil merece uma justiça que respeite os princípios básicos do direito. A essa altura, até mesmo os adversários de Eduardo estavam perplexos. O que começou como um ataque contra ele, agora se voltava contra aqueles que tentaram derrubá-lo. E enquanto a imprensa tentava digerir os acontecimentos, Eduardo já sabia o que viria a seguir, porque essa batalha ainda estava longe de terminar. A decisão judicial que inicialmente parecia irreversível, agora se transformava em um jogo de pressão. O tribunal, cercado pela enxurrada de críticas e pela repercussão das ações de Eduardo Bolsonaro, se via cada vez mais acuado. O juiz, que antes parecia confiante, começou a perceber que sua decisão estava provocando uma onda de reações que poderia comprometer sua própria posição no judiciário. Mas foi o que aconteceu depois que realmente mudou tudo. Na manhã seguinte, um novo despacho foi emitido, mas não era o esperado. Em vez de uma simples revisão da multa, o juiz se viu forçado a convocar uma audiência pública para esclarecer os pontos levantados por Eduardo e sua defesa. A ideia era tentar apaziguar a situação, mas isso só aumentou o drama. O país inteiro se preparava para assistir ao que seria um debate histórico. Eduardo, com sua calma estratégica, já sabia que essa audiência não seria apenas uma questão jurídica. Era o palco perfeito para expor o que muitos consideravam um abuso de poder e uma perseguição política. Ele tinha uma chance única de desmascarar as falácias e abusos cometidos por autoridades. A audiência se iniciou com a presença de advogados renomados de ambos os lados, mas logo ficou claro que Eduardo era mais do que um político. Ele estava demonstrando uma genialidade jurídica impressionante. Senhor juiz, antes de mais nada, não estamos aqui para discutir minha presença ou ausência em audiências. O que estamos discutindo aqui é o fundamento da própria decisão que levou à multa, que, ao que tudo indica, foi tomada de forma precipitada, sem a devida análise do contexto legal e das condições que envolvem minha imunidade parlamentar, disse Eduardo com uma postura serena, mas com uma firmeza impressionante. O juiz, visivelmente desconfortável, tentava responder, mas Eduardo não dava espaço. Ele começou a destrinchar cada aspecto do processo, desafiando a decisão inicial e expondo todos os pontos fracos na argumentação do juiz. A plateia, composta por advogados, jornalistas e até mesmo políticos presentes, estava atônita. Ninguém imaginava que Eduardo possuía um domínio jurídico tão profundo. Seus questionamentos eram precisos, e sua abordagem estratégica mostrava um conhecimento detalhado sobre o funcionamento da justiça brasileira e internacional. O ponto culminante aconteceu quando Eduardo revelou com frieza e clareza um tratado internacional que garantiria a imunidade parlamentar em situações como a dele. Ele estava apontando que, de acordo com as leis internacionais, a decisão do juiz não se sustentava em nenhum cenário. Em minha posição de parlamentar, senhor juiz, eu sou sim, protegido por acordos internacionais que não podem ser ignorados.
A decisão foi equivocada. E a multa não tem base jurídica alguma. A sala ficou em silêncio. O juiz olhou para seus assessores, percebendo que estava completamente perdido no debate jurídico. O público estava maravilhado com a capacidade de Eduardo de manipular as leis a seu favor, e o juiz não teve como negar os argumentos apresentados. Naquele momento, Eduardo tinha se tornado um verdadeiro mestre da lei diante de todos. Ele sabia que, ao expor a fraqueza do sistema, estava mostrando também a fragilidade de um judiciário que muitas vezes se deixava levar por pressões externas. Foi a virada que ninguém esperava. O país inteiro estava assistindo à reviravolta, e Eduardo Bolsonaro, longe de ser derrotado, agora controlava o jogo. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. O tribunal estava em um silêncio tenso, enquanto todos aguardavam a próxima movimentação. Eduardo Bolsonaro havia dado uma aula de estratégia jurídica, e o juiz, que antes parecia dono da situação, agora estava visivelmente desconfortável. O momento parecia crucial para decidir o rumo do caso. Eduardo sabia que, ao mostrar a fragilidade da decisão do juiz, havia aberto uma porta. Mas ele também sabia que o jogo não terminaria ali. Ele precisava dar o golpe de misericórdia, expondo a verdadeira intenção por trás da decisão e, mais importante, os interesses políticos que a influenciaram. Foi nesse momento que ele decidiu revelar um fato que estava guardado a 7 chaves. Eduardo fez uma pausa dramática, encarando o juiz diretamente antes de se dirigir à corte. Mas a verdade é mais profunda do que essa, começou ele, com uma voz firme e incisiva. Eu não estou aqui apenas para corrigir uma decisão equivocada. Estou aqui para expor um erro institucional. Os olhos de todos se voltaram para Eduardo. A audiência, que até então estava apenas observando, agora sentia o peso das palavras de Eduardo. Ele continuou com precisão cirúrgica. Recentemente, tomei conhecimento de que o juiz responsável por essa decisão tem um histórico de decisões controversas em casos que envolvem figuras públicas. Mais do que isso, o senhor tem laços com setores políticos que se opõem diretamente ao meu trabalho no Congresso. Isso não é apenas uma questão jurídica. Isso é um claro exemplo de como o judiciário pode ser manipulado para fins pessoais e partidários. O impacto das palavras de Eduardo foi instantâneo. A sala ficou em total silêncio. O juiz parecia desestabilizado, e até mesmo seus assessores trocaram olhares desconfiados. Eles sabiam que o que Eduardo estava revelando poderia ter implicações ainda maiores do que a multa em si. Eduardo havia feito uma acusação grave e bem fundamentada. Ele não estava apenas apontando um erro jurídico, estava insinuando que havia uma tentativa deliberada de perseguir sua imagem e prejudicar sua carreira política. Essa não é uma simples questão de um erro de interpretação legal. O que estamos discutindo aqui é abuso de poder e influência indevida sobre a justiça. E com essas palavras, Eduardo virou o jogo completamente. Agora, o debate não era mais sobre a multa. O foco da audiência tinha mudado. O país estava mais uma vez dividindo-se entre aqueles que acreditavam na versão de Eduardo e os que defendiam a independência do judiciário. A repercussão foi imediata. Em minutos, as redes sociais estavam bombando com reações, com a hashtag Justiça de Dois Pesos ocupando os primeiros lugares entre os trending topics. Jornalistas e analistas políticos começaram a investigar as alegações feitas por Eduardo. E logo emergiram informações que sugeriam a possibilidade de uma interferência política no caso. O juiz, que inicialmente parecia ter o controle da situação, agora estava diante de uma tempestade. Ele não só tinha cometido um erro jurídico, mas agora estava sendo questionado sobre sua imparcialidade. Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, se mostrava como um estrategista brilhante, que sabia como jogar as peças certas no momento certo. A pressão sobre o judiciário aumentava a cada hora. E enquanto o juiz tentava elaborar uma resposta, o que ninguém esperava era que Eduardo, em um gesto de pura audácia, revelaria mais um detalhe crucial. O senhor não sabia disso, mas essa ação judicial está sendo monitorada por organizações internacionais que observam casos de abuso de poder no Brasil. O mundo inteiro está olhando para este tribunal. Agora, as coisas haviam ficado ainda mais sérias. O juiz sabia que qualquer movimento em falso poderia ter consequências jurídicas e políticas graves. O que antes parecia ser uma vitória certa contra Eduardo Bolsonaro estava agora se tornando um caso que poderia abalá-lo profundamente. O Brasil inteiro acompanhava, ansioso, enquanto a batalha jurídica se intensificava. O clima na sala de audiência era denso. O juiz, já sem palavras, tentava digerir a magnitude das revelações de Eduardo. Ele sabia que a situação estava escapando de seu controle. Agora ele não só enfrentava o desafio de justificar uma decisão equivocada,
mas também estava sendo acusado de abuso de poder e manipulação política. A tensão aumentava a cada segundo. A imprensa, que inicialmente tratara o caso com desdém, agora começava a questionar a imparcialidade do juiz. Vários jornalistas começaram a apontar que o tribunal estava em perigo de perder sua credibilidade se não tomasse uma atitude rápida e justa. Foi então que o juiz, após uma longa pausa, se levantou e pediu a palavra. A sala silenciou imediatamente. Ele sabia que a única forma de lidar com a tempestade era começar a reverter sua própria decisão e buscar uma solução que fosse vista como imparcial. Considerando os novos elementos apresentados, e após uma revisão profunda dos argumentos feitos pelo deputado Eduardo Bolsonaro e sua defesa, decidimos anular a multa e reconsiderar a legalidade de nossa decisão anterior. O alívio foi palpável na sala. Eduardo sorriu discretamente, sabendo que a batalha estava vencida. Mas o que aconteceria a seguir iria mudar ainda mais o rumo da história. O juiz continuou com um tom de voz mais baixo, mas cheio de significados implícitos. Além disso, solicitaremos uma auditoria interna para revisar a conduta de todos os envolvidos nesse processo, a fim de assegurar que tais erros não se repitam. Esse anúncio provocou uma reação imediata da plateia. A tensão estava no auge, mas o país agora estava começando a perceber o quão fundo esse caso havia cavado. O que começou como uma simples disputa jurídica sobre a presença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos se transformou em um debate público sobre a transparência, imparcialidade e os limites de poder no judiciário. A decisão do juiz foi, sem dúvida, uma tentativa de restaurar sua própria autoridade, mas o dano estava feito. Eduardo havia conseguido expor uma falha sistêmica no sistema judiciário e agora, o Brasil inteiro estava questionando a atuação do judiciário nas questões de interesse político. Mas o desfecho não seria tão simples. Eduardo sabia que o verdadeiro trabalho estava começando. Após a anulação da multa, ele não se limitou a comemorar sua vitória jurídica. Ele sabia que sua atuação seria uma referência para o futuro político e jurídico do país. Eduardo convocou uma coletiva de imprensa logo após o julgamento. O tom, mais uma vez, era estratégico e certeiro. Hoje não é apenas uma vitória minha. É uma vitória da democracia, da transparência e da justiça imparcial. O Brasil precisa de um sistema judiciário que esteja acima das pressões políticas e que respeite os direitos de todos os cidadãos, independentemente de sua posição política. Ao pronunciar essas palavras, Eduardo se posicionava não apenas como um político, mas como uma figura-chave na luta pela reforma do sistema judiciário brasileiro. Sua genialidade jurídica e sua capacidade de reverter a situação haviam conquistado algo que poucos políticos poderiam alcançar: a confiança da população e o respeito até de seus adversários. Mas o que realmente surpreendeu a todos foi o desfecho final. Após semanas de investigação e pressão pública, a Corregedoria do Judiciário iniciou uma revisão mais ampla sobre os procedimentos internos, incluindo a atuação de juízes em casos de figuras políticas. O caso de Eduardo Bolsonaro havia aberto um precedente para futuras investigações, e muitos especulavam que isso poderia levar a uma verdadeira reforma no sistema judicial brasileiro. O juiz que inicialmente aplicou a multa foi colocado em posição vulnerável, com rumores de que ele enfrentaria uma auditoria sobre sua conduta profissional. Para ele, as repercussões dessa decisão iam muito além da simples correção de um erro jurídico. E enquanto as águas se acalmavam, a figura de Eduardo Bolsonaro se consolidava cada vez mais como um líder político capaz de lutar, não só nas tribunas, mas também na arena jurídica, em busca de um país mais justo e equilibrado. A repercussão do caso Eduardo Bolsonaro não foi apenas um capítulo encerrado, mas o começo de algo ainda maior. O juiz, que havia inicialmente tomado uma decisão punitiva sem muita reflexão, agora se via no centro de uma tempestade pública. O país estava dividido, mas a postura firme e estratégica de Eduardo havia conquistado uma enorme quantidade de apoio popular, especialmente entre os que acreditavam que o sistema judiciário precisava ser reformado. A decisão de anular a multa foi uma vitória jurídica significativa. Mas o que Eduardo fez a seguir foi um movimento que solidificou seu nome como um defensor da justiça e da reforma política. Em uma coletiva histórica, Eduardo anunciou que iria liderar uma nova frente parlamentar dedicada à reforma do judiciário, com o objetivo de aumentar a transparência e independência dos juízes, garantir que decisões judiciais não fossem influenciadas por pressões externas, e que o judiciário fosse mais acessível e compreensível para a população brasileira. Hoje, mais do que uma vitória pessoal, é uma vitória do povo. O sistema judiciário precisa ser repensado.
Não podemos permitir que um erro de interpretação ou uma decisão influenciada por interesses políticos continue prejudicando aqueles que, como eu, tentam fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Precisamos de um judiciário forte, mas também imparcial e justo para todos. Eduardo, com a sua habilidade única de construir narrativas, sabia que essa era a chance de levar sua visão política a um patamar nacional e internacional. Ele começou a articular um movimento que em poucas semanas se expandiu rapidamente, ganhando apoio de outros políticos, advogados e movimentos sociais, que viam no caso dele uma oportunidade de colocar em pauta temas importantes sobre a independência do judiciário e a transparência do poder judiciário. Enquanto isso, a pressão sobre o judiciário aumentava. O juiz que aplicara a multa em Eduardo agora se via cercado por um crescente movimento de investigação, e sua posição no tribunal estava sendo cada vez mais questionada. Rumores de uma auditoria interna começaram a surgir, e grandes órgãos da imprensa começaram a investigar o histórico de suas decisões. A sociedade civil estava atenta, pressionando por uma resposta. Os advogados de Eduardo, por sua vez, conseguiram transformar o caso em um símbolo da luta por uma justiça mais eficiente e isenta. Eles começaram a enviar propostas de reformas ao Congresso, com o apoio de especialistas jurídicos e intelectuais. Eduardo também iniciou uma série de debates públicos e seminários, onde discutia abertamente as falhas do sistema judicial e apresentava soluções práticas para melhorar a estrutura da justiça no Brasil. Enquanto Eduardo se aprofundava na construção de um movimento pela reforma do judiciário, ele sabia que o verdadeiro teste seria a resistência política que ele enfrentaria no Congresso. Alguns dos seus opositores políticos que tentaram usar o caso contra ele começaram a se ver confrontados por uma onda de apoio público a Eduardo, que crescia a cada dia. Mas o maior golpe foi dado nas eleições seguintes, quando ele foi reeleito com uma votação histórica, com uma plataforma agora voltada para combater a corrupção e melhorar a eficiência do judiciário. O legado de Eduardo Bolsonaro, que antes parecia estar sendo destruído por uma simples multa, foi transformado em um movimento poderoso e mobilizador, levando a uma ampla discussão sobre as falhas do sistema judicial brasileiro. Ele não só havia desafiado uma decisão judicial, mas conseguiu mudar o rumo da política nacional, mostrando ao Brasil e ao mundo que mesmo diante da adversidade, ele sabia usar suas armas da forma mais eficaz possível. Com o apoio de sua base política e a admiração crescente de muitos setores da sociedade, Eduardo se estabeleceu como um líder inusitado no Brasil, alguém que sabia não apenas navegar pela política, mas também desafiar as normas e transformar as situações mais adversas em oportunidades de reforma e mudança. O futuro dele, que parecia incerto após a multa inicial, agora estava cheio de possibilidades e conquistas. A história que começou com uma simples multa foi transformada em um exemplo de como a luta por justiça pode transcender a política, criando um movimento que ecoou por toda a nação. Eduardo Bolsonaro não apenas venceu uma batalha jurídica, ele se tornou um símbolo de resistência e mudança no Brasil. E assim a batalha pela reforma do judiciário continuava. A luta estava apenas começando, mas uma coisa era certa: o legado de Eduardo seria lembrado como um marco na história política e judicial do Brasil.